Júpiter, ele tem a regência em Sagitário e Peixes, né? Na astrologia clássica, ele era considerado regente de Peixes também. Então, esses dois signos, eles são bem fortes aí com relação a Júpiter. Ele representa a casa 9 também. Ele passa aproximadamente 1 ano em cada signo, então a gente vai ter o retorno de Júpiter a cada 12 anos. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o que esse retorno simboliza, o que ele significa no nosso mapa. Ali abaixo eu coloquei as dignidades planetárias. E essa questão de dignidades planetárias, ela é uma questão assim que gera certos questionamentos, né? Tem astrólogos que levam isso em consideração, tem astrólogos que já preferem não levar dessa forma, né? Por quê? Porque quando a gente fala de dignidade planetária, a gente pode entender que um planeta está melhor em uma posição do que está em outra. E o que a gente tem hoje de entendimento com o estudo astrológico é que cada signo vai ter as suas características. Não necessariamente algo é bom ou ruim, ele vai ter formas diferentes de se expressar em cada signo. Então, o que acontece? Eu deixei aqui para vocês as dignidades referentes a Júpiter, mas eu não quero que vocês se prendam a essas dignidades aqui, tá? Então, a gente vai comentar por cima o que são, quais são essas dignidades, mas saibam que não tem problema nenhum, por exemplo, ali o exílio em Gêmeos não quer dizer que um Júpiter em Gêmeos seja um péssimo Júpiter, tá? E assim como o domicílio em Sagitário vai ser sempre algo positivo. Então, principalmente pensar que são características que são diferentes, não é bom, nem melhor, nem ruim, nem pior, é só características diferentes. Então, a gente fala que ele está em domicílio em Sagitário, que é onde ele está ali mais destacado, ele é o regente desse signo, né? Então, ele ali se expressa, se expande mais naturalmente. O exílio seria em Gêmeos, mas como eu falei, não considerem isso como algo ruim. Mas a gente vai ter uma outra forma de expansão. Em Gêmeos, a gente vai ter uma expansão de comunicação, da interação, da forma de entendimento das coisas, né, de vários conhecimentos diversificados. Então, são maneiras diferentes de lidar com essa energia. A exaltação seria em Câncer, onde ele se exalta, né, se destaca, e a queda, que também normalmente é atribuída a algo mais penoso, mais complicado, seria em Capricórnio. Mas um Júpiter em Capricórnio é um Júpiter super destacado no sentido de resistência, resiliência, capacidade de concretização, né? Até da questão, dependendo dos outros posicionamentos, de uma prosperidade, uma eficiência, uma capacidade de se destacar na questão profissional. Então, não encarem essas dignidades como algo que vocês vão ter como bom ou ruim, determinado posicionamento. É apenas formas diferentes, certo? O que Júpiter representa no mapa astral? Júpiter, ele tem essa questão da expansão, né? Se a gente olhar para o próprio planeta, ele é o maior de todos, né? Ele tem realmente um destaque muito grande, ele se destaca, assim, é um planeta que tem uma influência, assim, de expansão, de algo grande, algo que se mostra muito, que se revela muito destacado dentro desse mapa, né? Então ele tem essa característica de ser um impulso, porque o planeta vai representar a questão de nos impulsionar a algo, né? E a gente vai entender o porquê que ele tem essa semelhança com Sagitário, que também é um signo que remete à expansão. Mas lembrem que a gente falou lá na aula que os signos vão ser a energia e que os planetas vão dar um impulso dessa energia. Sagitário representa essa expansão, mas eu vejo, por exemplo, no mapa astral de uma pessoa, onde tem Sagitário existe essa expansão, mas onde tem Júpiter é onde essa expansão acontece, é onde que está o impulso dessa expansão. Então,
Aqui a gente fala desse impulso de expansão, é o otimismo, né? É a abertura de portas, as chaves que nos levam a encontrar saídas necessárias. E aí Júpiter acaba sendo muito bem visto, né? Ele é um planeta que as pessoas querem saber onde está, porque eu quero saber onde que a minha sorte está, aonde que o céu está me abençoando com aquele Júpiter ali, trazendo coisas positivas. De fato, ele traz muitas coisas positivas, ele abre muitas portas, né? Ele traz saídas necessárias, amplia os horizontes, amplia a percepção também, a expansão de consciência. Então, ele simboliza toda essa expansão que não é só da questão material, da questão de recursos, da questão financeira, mas é a minha expansão como ser humano também, é a minha expansão de consciência, é a expansão das minhas ideias, é o quanto eu consigo expandir as minhas percepções, os meus horizontes, a minha noção das coisas, né? Então, ele representa essa expansão num sentido muito amplo, realmente num sentido muito aberto. A abundância, a fartura, a confiança no melhor, então ele está muito relacionado a isso também. E o poder de criação e manifestação. Por isso a questão da simbologia com a sorte, porque é Júpiter que vai nos mostrar como que está o nosso poder de criação e o nosso poder de manifestar aquilo que nós desejamos. O quanto eu consigo atrair, o quanto eu consigo ter consciência do meu poder pessoal nessa atração, né? É um processo de consciência, porque não é também, aqui a gente não pode cair na questão de tenho Júpiter em Sagitário, então a minha expansão ela é maior e, consequentemente, eu atraio facilmente as coisas. E o Júpiter em Capricórnio, ele não vai atrair facilmente as coisas, não é nesse sentido. É a questão da minha consciência. Se esse Júpiter em Capricórnio tem consciência do poder de realização dele, do poder de responsabilidade, do poder de maturidade dele, ele consegue entrar em contato, né, com essa consciência de Júpiter e trazer tanta expansão, tanta abertura quanto o Júpiter em Sagitário. Talvez o Júpiter em Sagitário que não tenha que não esteja trabalhando essa consciência, não vai atrair tanta fartura, tanta abundância, tanta facilidade como aquele Capricórnio que está ali trabalhando arduamente no que Júpiter está pedindo para ele. Se está gostando dos nossos conteúdos e quer aprender astrologia, agora em novembro a gente vai ter condições mais que especiais para você entrar na jornada completa. Então, se você quer receber as informações sobre isso, aqui na descrição, vem aqui na descrição que tem o formulário para você entrar na lista de espera e receber as nossas atualizações assim que tiverem novidades. E fica ligado aqui no canal também, que a gente vai avisar por aqui. Então é uma questão de, primeiro, a gente trabalha a nossa consciência e aí a gente entende como que a gente, né, tem esse poder de criação. É a partir das minhas ideias, a partir da minha força, da minha fé, do que eu acredito que eu consigo manifestar essa sorte que se atribui a Júpiter, né? Não é uma sorte do acaso, é uma sorte que vem do que eu acredito da minha força interior. A busca por espaço, por descobertas, por ampliar as fronteiras. Tem sempre algo a mais a ser conquistado, né? Então, Júpiter tem essa questão, meio Sagitário isso também, quando a gente estudou lá nas aulas sobre os signos, a gente falou sobre Sagitário ter essa busca por algo maior, por um propósito, por algo que guie ele, né? E Júpiter mostra onde que a gente está buscando isso, aonde que está esse meu propósito, onde que eu estou direcionando essa busca por um sentido maior, por um sentido que me conecte a algo maior, né? Então ele vai indicar onde que está esse impulso. Então Júpiter tem essa questão de representar no mapa onde eu estou buscando esse meu propósito, essa questão que me conecta a um todo, a uma consciência maior. Falando na questão de acreditar, de atrair a sorte, é em Júpiter também que nós temos as crenças. Então é onde a gente coloca significado nas coisas e acreditando em um propósito maior, né? Então onde eu enxergo um significado para algo.
A busca por leis e regras que orientam a nossa expansão para algo além de nós mesmos. Então, como eu falei, a questão dos princípios, do que me guia, do que me orienta, o que eu sigo de valores, né? Assim como lá em Touro a gente viu a questão dos valores pessoais, aqui o que eu considero como meus princípios, como aquilo que eu acredito, as minhas crenças. E aí, quando a gente vê desafios com Júpiter, que a gente fala das crenças limitantes, que a gente fala de questões que nos limitam, né? Os desafios com Júpiter, eles estão gerando essa dificuldade nessa expansão. Então, o que está acontecendo ali? O que está barrando essa expansão? A gente precisa identificar se são essas crenças, se são coisas que muitas vezes não são crenças nossas, são de outros, né? Mas que esse Júpiter está mostrando ali com os aspectos dele que precisa ressignificar essas regras, essas crenças, essa busca por leis, por ordenamentos, né? E também por isso que ele é ligado com a questão de justiça, propriamente, do judiciário mesmo, né? A gente fala bastante em Libra também sobre isso. E aqui em Júpiter é a questão do juiz propriamente, é aquele que julga, né? Aquele que analisa e que define uma sentença, assim, ele avalia, e ele avalia com base nesses valores, com base nesses princípios. Então, aqui em Júpiter a gente tem como que a gente estruturou esses princípios, quais são eles e como que eles nos orientam também. Como vemos a verdade, o que significa ela para nós, como a buscamos, né? Então, as nossas verdades estão aqui em Júpiter. O que a gente entende por verdade, como que a gente busca isso, como que a gente define isso. Então, para ver a importância que esse planeta tem, o quanto ele dá ele tem um destaque realmente, porque ele vai dar toda essa estrutura para Mercúrio se expressar, para o nosso Sol brilhar, para a nossa Vênus mostrar os valores dela e se mostrar como demonstrar afeto, buscar o que atrai, né? Esses planetas sociais, eles significam muito em cima dos pessoais também. A gente tem que ver essa relação, né, do que aquilo que me impacta pessoalmente, mas tem muito do que eu trago ali de Júpiter e depois de Saturno também, nessa minha forma de expressão pessoal. O impulso filosófico, a generosidade, porque Júpiter expande, então ele também transborda, né? Ele doa, quando ele está em signos que fazem essa questão por exemplo, que a gente tem muito forte a questão da empatia em peixes, o Júpiter em peixes, ele realmente se doa de uma forma completa, inteira, é a generosidade do doar afeto, né? Em peixes, em câncer, é a questão de Júpiter em touro, a generosidade com os recursos, realmente ele vai lá e se proponha a ajudar, a buscar, a auxiliar, né? E ele acredita muito na capacidade dele de atrair esses recursos. O Júpiter em Sagitário também, quando bem trabalhado. Um Júpiter em Touro pode ser egoísta e querer segurar tudo para ele também, né? E ter aquele receio de perder, aquela questão de tudo é meu, então eu mantenho tudo para mim. Então tem que ver como que estão os aspectos para esse Júpiter. Assim como o Júpiter em Peixes pode expandir a questão de eu sou a vítima do mundo, tudo dá errado para mim, as coisas não funcionam, como eu sofro, né? Então depende de quais características a gente está vivenciando daquele signo que a gente vai saber o que está sendo expandido. Por isso que eu falei que nem sempre Júpiter vai ser desse benefício incondicional, assim. Às vezes ele está expandindo coisas que são desafiadoras. Então a gente tem que observar como que está esse Júpiter e como que a gente está vivenciando a energia do signo onde ele está. A liberdade, a compreensão da nossa existência, a sabedoria. Então ele está em busca de um propósito maior. Opa, aqui é a Flávia. Tô passando para deixar um oi
E dizer que se você está gostando desse corte, tem vários outros por aqui que podem te ajudar bastante com o estudo de astrologia, com temas astrológicos. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Então já se inscreve aqui no canal, que assim você acompanha tudo de pertinho. E me conta aqui nos comentários quais outros conteúdos você quer ver por aqui. Nessa busca, ele desenvolve essa sabedoria. Ele desenvolve o conhecimento dele, que não é só um conhecimento mental, racional, estruturado, é um conhecimento que une, né, intuição e conhecimento, une o que nós temos de entendimento material com questões mais elevadas, questões que fogem à nossa compreensão atual, né, as filosofias, o expandir a consciência, o questionar, a questão de pensar em coisas que ainda não se realizaram, ainda estão sem respostas para a humanidade, as questões existenciais, tudo isso é Júpiter, é essa expansão de uma consciência maior, uma consciência que lá em Gêmeos a gente teve a questão do questionar mais aqui, né, nesse nosso plano, das questões cotidianas, das questões próximas a mim, da questão do que está aqui, que eu consigo identificar no meu nível atual, eu consigo articular com essas coisas. E em Júpiter, a gente vê as coisas que fogem da nossa compreensão atual, que estão além, que a gente ainda está buscando respostas, né? É mais ou menos a mesma interação de Gêmeos e Sagitário. Mas aqui a gente tem a questão, como eu falei, de os planetas indicarem impulsos. Então, aqui a gente vê aonde que eu busco essa expansão realmente, aonde que eu estou buscando essa conexão. Para a gente resumir em palavras-chave o que significa Júpiter, né? Porque quando a gente vai analisar Júpiter no mapa, a gente vai estudar para ter em mente tudo isso que Júpiter representa, saber que a gente está analisando um planeta com uma grandiosidade muito significativa, mas a gente não pode, né, colocar todo esse vocabulário aí em uma análise que ficaria muito extensa. Então a gente tem palavras-chave, a gente tem gatilhos ali para nos orientar a entender esse planeta, aplicando em cada signo, com cada aspecto, com cada casa. Então, palavras-chave para Júpiter: expansão, o otimismo, a fé, a filosofia, a sorte, né? Mas lembrando que fala de expansão, então pode ser que esteja expandindo algo mais desafiador, não necessariamente só coisas boas e benéficas, né? Mas é a esperança, é a generosidade, é a consciência, a abundância, as crenças, a justiça, a amplitude. Então, quando vocês pensarem em Júpiter, pensem sempre em algo muito amplo, né? Assim como o planeta. Por isso que eu já dei o exemplo logo de início do próprio planeta, porque assim como ele é um planeta imenso, ele é o maior, ele é o mais destacado, e assim ele é no nosso mapa também. Ele é algo que expande muito. O signo onde ele está, ele abre muito, ele destaca muito. Aí a gente tem que ver se ele está destacando os desafios daquele signo ou ele está destacando coisas mais fluidas. E o que mais que ele está fazendo, né? Ele está próximo de qual outro planeta? Ele está fazendo que aspecto com qual outro planeta? Como que ele está nas casas? Ele está no ascendente? Ele está na casa 3? Aí a gente vai vendo como que ele está interagindo nesse mapa. Outro ponto importante, questão de Júpiter retrógrado. Quando a gente tem uma retrogradação, é quando a gente tem um planeta dando a impressão de que ele está vindo para trás. A gente tem um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar no card se você ainda não assistiu. E nesse vídeo a gente comentou que a retrogradação ela vai trazer características um pouco diferentes para esses planetas. Então, ela faz alguns processos aqui. A gente comentou da questão de interiorizar aquele planeta, da questão de trazer uma necessidade de reflexão maior, porque a gente vai precisar encarar esse planeta de uma forma diferente. Tem outras características também. E aí, a gente fez aqui, resumidamente, o que esse Júpiter retrógrado vai significar no mapa astral de uma pessoa. Então, o que ela interioriza quando ela tem esse Júpiter retrógrado?
todo esse processo de expansão dela e dessa fé em algo maior. Então, é uma pessoa que ela busca por um propósito, mas essa busca dela demanda uma reflexão muito maior. Então, ela muitas vezes é comum o Júpiter retrógrado ter dificuldade de ter crenças definidas, ter dificuldade de ser mais cético, ter dificuldade de acreditar em algo, porque ele precisa de uma reflexão muito maior, ele vai demandar muito mais interiorização nesse processo para definir esses princípios dele, definir essas crenças, essas filosofias de vida, né? Não é algo que acontece tão naturalmente, precisa de uma interiorização maior. Precisa aperfeiçoar as crenças, a expansão das ideias, as filosofias, para vivenciar essa abundância e abertura, né? Então, a pessoa tem que primeiro desenvolver essa parte do propósito dela, das crenças, das ideias, das filosofias, para ela ter esse sentido em algo maior, né? É uma pessoa que pode sentir, por exemplo, uma dificuldade de ver ter uma percepção mais ampla das coisas, assim, de ver um sentido maior no que está acontecendo, né? Se sente mais desamparado quando algo acontece porque não enxerga aquele todo que está envolvendo ali aquela situação. Mas quando desenvolve isso, consegue ter essa abertura, essa expansão, essa coisa dessa sorte desse Júpiter, né? Não é porque ele está retrógrado que a gente deixa de ter sorte naquela área, a gente continua tendo uma expansão naquele sentido, mas ela vai demandar uma conexão maior com nós mesmos, né? Primeiro você precisa estar conectado consigo para que essa abertura, essa expansão, essa sorte aconteça. Pode ficar mais complicado manter, né? Eu escrevi instabilidade ali, mas é estabilidade, agora lendo de novo, né? Manter essa estabilidade, vivenciar essa abundância e abertura, porque a pessoa acaba ficando muito, tendo uma necessidade maior dessa reflexão e ficando com muitas questões ali, com problemas relacionados a conhecimento, às autoridades, com essa ligação com algo maior, né? Então, a gente fala de Júpiter com relação, eu dei o exemplo de juízes aqui, com relação a professores também, a mestres, a todas aquelas pessoas que passam conhecimentos muito amplos e que passam experiências, vivências, filosofias de vida, crenças, né, que nos orientam nessa busca de expansão, de autoconhecimento. Então, é normal a pessoa ter muitos questionamentos com essas autoridades, né? Ter problemas lá na escola, depois ter problemas na faculdade, questiona e, enfim, não consegue se encaixar ali, não consegue sentir que tem espaço naquele ambiente, né? Às vezes tem dificuldade para o próprio desenvolvimento da questão do ensino superior, que é outra questão com Júpiter, com Sagitário. Então, essa questão de ampliar o conhecimento, ampliar as filosofias, as crenças, isso vai demandar mais dessa pessoa, né? Vai demandar uma consciência maior de si para ela ter uma relação melhor com essas coisas. Ela está em desenvolvimento dessa sabedoria, né? Então, quando a gente fala de Júpiter, a gente fala em sabedoria. Quando a gente fala de Júpiter retrógrado, ela está nesse desenvolvimento. Ela ainda está nesse processo, né? Todos nós estamos, né? Cada um com o nosso Júpiter, mas aqui, como está retrógrado, é uma questão mais interiorizada, mais ainda, que demanda mais ainda dessa pessoa um autoconhecimento realmente, uma questão de firmar as bases dela, firmar essas crenças, essas filosofias, essa busca por algo e entender esse todo, né? Se abrir para essa percepção maior das coisas. Quanto ao símbolo de Júpiter, ele tem esse símbolozinho aqui que parece um 4, né? E a gente viu que cada parte dos símbolos tem um significado. Então, esse conjunto aqui que forma esse símbolo parecendo um 4, ele representa o quê? Ele representa o crescente da alma que se eleva acima da cruz da matéria. É o triunfo da alma sobre as experiências terrenas e a consciência livre.
Então é a questão de a nossa alma, por isso que a gente fala, o propósito maior, algo que nos conecta a algo mais amplo, mais, né, cósmico, além da nossa percepção, além da nossa consciência, é essa conexão com esse algo na matéria, né, na cruz que a gente enxerga aqui, né, nessa parte de baixo. Então, essa questão de a consciência divina, que a questão da consciência mais elevada ter um triunfo acima dessa matéria, né? Então, a importância que esse planeta tem aqui, a importância que ele tem nesse mapa astral, porque ele vai mostrar como que a gente está lidando com essa consciência toda e dentro das nossas limitações aqui na matéria, nas questões mais físicas, mais estruturais, né? Quanto ao retorno de Júpiter, ele acontece ali aproximadamente a cada 12 anos, né? E quando esse retorno acontece, ele até é pouco comentado. O retorno de Saturno é mais comentado, né? Porque o retorno de Saturno, ele é temido, ele é aquele retorno que ninguém quer, todo mundo já vai com medo para ele. Já o retorno de Júpiter, ele tem uma associação bem ao contrário, porque ele representa um período que tende a trazer uma expansão maior, né? Tem uma abertura de possibilidades, tem oportunidades, é um período de benefícios. Então ali a gente tem experiências, coisas que acontecem na nossa vida que nos ajudam nessa expansão de crenças, da espiritualidade, da nossa conexão, que nos ajudam nesse autoconhecimento, né? Então, de 12 em 12 anos aí, o Júpiter volta para o signo que ele estava quando você nasceu, e aí você passa por esse momento de uma nova expansão. É interessante a gente observar isso, para nesses momentos a gente também ver quais são os aprendizados que a gente está passando ali, quais são as oportunidades que estão surgindo, que talvez a gente não está dando a devida atenção, né, aproveitando ao máximo como poderia, porque é um período que traz essa abertura de oportunidade.